Parashá Nitzavim, que é em hebraico mais ou menos de pé. Estamos de pé. Não sei se você sabe, mas essa Parashá é sempre lida nas sinagogas no Shabat antes de Rosh Hashanah. Rosh, cabeça, Hashanah, ano. Cabeça do ano significa o início do ano, que vai chegar agora no dia 2, não é? Todo mundo sabe. E, portanto, esta é a última parte lida antes do novo ano judaico que vai entrar, que nós estamos em 5.784, vamos entrar em 5.785. Essa é uma contagem que vem da criação do homem por Deus. Então, é também o aniversário da humanidade. E eu não sei se você sabe disso, nós temos o Shabat, que é semanal, que são 6 dias trabalhados e um para descanso, né, que é Shabat. E temos também o descanso na lua nova. Temos o descanso anual, que são 6 anos, no 7º descansa, e temos o Shabat milenar, são 6 milênios, e no 7º, Yeshua estará aqui. Amém? Então, se nós estamos no 5.784, nós estamos próximos ao Shabat milenar. Tem muita gente que nunca ouviu falar nisso, mas é o milênio, não é? Tem muita gente que veio de congregação pensando que a gente vai morar no céu. Não é isso que a Bíblia ensina não, viu, gente? Nós não vamos morar no céu. A terra deu ele aos filhos dos homens, não é? Não foi isso que Deus falou? O céu dos céus pertencem ao Senhor, não é? Mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Quem é filho de um homem aí? Levanta a mão. Meu Deus, tem muito, hein? Então tu é dono da terra, tu vai habitar na... Isso. Primeiro nós temos o Shabat milenar, onde Yeshua estará presente lá em Belô. É? Não tá, né, minha irmã? Eu só estou vendo se vocês estão ligados. Ele vai estar onde? Cidade do grande rei, Jerusalém, amém? Fisicamente. Então a terra, quando o Filho de Deus pisar na terra, a terra vai descansar, amém? Porque o próprio Filho de Deus estará presente aqui na terra. Isso é maravilhoso para nós. É isso que deve ser sua esperança, amém, meu irmão? Você não deve perder isso de vista, porque muita gente se envolve no seu trabalho e julga que o seu trabalho é a melhor coisa que deve fazer, mas não é não, viu, meu irmão? Você tem que primeiro pensar no reino dos céus. Muita gente fica assim na esperança da chegada do reino dos céus, mas eu tenho uma notícia para te dizer, eu não sei se boa ou ruim. O reino já chegou e ele começa dentro de nós. Amém? Não começa com aparência visível, mas ele vai se tornar visível no milênio. Amém? Aí será o próprio Filho de Deus. Você sabe que no Apocalipse tem, quando o 7º anjo tocar seu 7º shofar, o que vai acontecer? Os reinos da terra serão entregues na mão do Pai e do seu Mashiach. Quem é o Mashiach do Deus vivo? Yeshua. Então, tem um momento certo para a tomada do reino da terra. Vai ser tomado. Entende? Porque é uma batalha. Essa festa também, meu irmão, do Ano Novo Judaico, na Bíblia é chamada de Yom Teruah, ou Yom Teruah, não é? Que é o dia do shofar, do som, né?
Então, esse negócio de chofar tem importância, tem ou não tem? Muita. Falou bem, muita. Você lembra quando as muralhas de Jericó caíram? O som do chofar que ouviu não foi chofar tocado por homens, foi do céu. Amém? Então, essa semana que nós entramos nessa festa, é importante você entender essas coisas, porque nós estamos no ano 5.784, já vamos entrar no 6º milênio, não é? E o 6º milênio é a sexta-feira do milênio, aonde toda a criação no 7º dia há de descansar. Amém? Seus olhos verão isso. Rafael, mas se eu já tiver morrido, você vai ressuscitar para ver. Glória a Deus. Você vai ver, porque a Bíblia diz, quando Yeshua voltar, todo olho o verá. No céu, tem olho no céu? Anjo tem olho? Ó, então, todo olho verá no céu, na terra. Tem muito olho na terra? Gente, se a gente contar a quantidade de olho que tem na terra, é muito olho. Ó, todo olho na terra verá, e todo olho debaixo da... Tem olho debaixo da terra? Também tem. E é muito? Gente, é muito. Cada um com 2, conta aí. Quem quer contar? Eu não. Você conta. Depois você me fala. Até aqueles que o transpassaram, ou seja, aqueles que pegaram Yeshua, bateram nele, crucificaram ele, eles também verão Yeshua em glória. Porque agora ele volta como Ben Davi, que nós falamos, como filho do rei Davi. Amém? Ele veio primeiro como Ben Yosef, filho de José. Que José? Aquele lá do Egito. O que aconteceu com ele? Sofreu. Os irmãos dele fizeram o quê? Jogaram numa cova primeiro, mataram um cordeiro, sujaram a roupa dele de sangue do cordeiro, falaram para o pai que ele tinha morrido e venderam ele com preço de moeda para quem? Para uma nação gentílica, os árabes. O que aconteceu com Yeshua? Foi rejeitado pelos seus irmãos, foi entregue a preço de moeda na mão de uma nação gentílica. Quem? Roma. E aí, ó, José, quando chega no Egito, ele se despe da roupa hebraica e se veste de egípcio. Provavelmente raspou a sua barba, raspou a sua careca e pintou lá no olho dele aquele negócio aqui, ó. Ué, não era assim que eles andavam? Né? Botou aquele chapéuzão lá deles e vestiu-se como um goim, vestiu-se como um gentio. Então, quando Israel olhou para José, viu José? Não, viu um gentio. E Yeshua, o mesmo processo. Yeshua foi para a Europa, entrou numa loja lá da Europa, comprou lente azul, botou no olho, tirou a roupa judaica, vestiu uma roupa de goim, não foi? Pintou o cabelo de louro, passou creme para clarear a pele e virou rei dos goins. É ou não é? Quando Israel, até mudou o nome. Ele chamava em hebraico Yeshua, passou a chamar Jesus. José chamava Yosef e passou a chamar o quê? Paneia. Nome gentílico. Então, Yeshua está igual Ben Yosef. A mesma coisa aconteceu com ele, aconteceu com Yeshua. Então, agora Israel, quando olha para Yeshua, vê o quê? Um goim, gente. Se você conversar com alguns rabinos, ele vai falar, Jesus é Messias dos goins. Ó, eles vão falar isso. Porque José era rei do Egito. Não era o rei, mas era o segundo no reinado, não é? Isso tipifica o que? O pai e o filho. Deu para entender? Amém? Glória a Deus, meu irmão. E vou dizer uma coisa para você. Não é o goim que vai falar do rei para Israel. Porque quando José queria se revelar
aos seus irmãos, o que ele falou? Qual a ordem que ele deu? Tira todos os egípcios daqui de dentro. Só ficou quem? Notícia que eu vou dizer a você, não adianta querer pregar para judeu. É o próprio Mashiach que vai se revelar a eles. Amém? Fica tranquilo, tem se revelado. Mas fica tranquilo, segue o caminho da justiça e você vai ver essas maravilhas acontecerem. Está tudo escrito. A gente só erra se não compreende a verdade. Amém? Aí já a igreja fica querendo falar que o judeu tem que se tornar cristão. Olha só, gente, vamos mudar a mão aí? Vocês estão andando na contramão. Porque é o goim que é o quê? Enxertado na oliveira. Não é o contrário. O contrário é loucura. Amém, meu irmão? Vou dizer a vocês uma coisa, não existe um pacto com a igreja, não existe. Existe um pacto com Israel que possibilitou a criação, a geração desse corpo que nós chamamos igreja hoje. Interessante, ela é noiva do Mashiach, não é? Mas eu vou perguntar uma coisa para você. O que Deus falou para o judeu? Você não pode, judeu não pode casar com goim. Não pode. Mas pode casar com aparentado com ele. Por exemplo, Abraão mandou buscar esposa para Isaac, o quê? Na família da mãe dele, aparentado com ele. Ó, aí pode, não pode? Então, a igreja, para casar com Yeshua, tem que ter judeu e gentio dentro dela, porque Yeshua só casa com uma aparentada com ele. Amém. Isso é bonitinho, né? E certo. Então a igreja não pode ter só goim, tem que ter judeus também. E nós estamos vendo o quê? Conversão de judeus. Ó, tem uma família de Friburgo, de judeus, que já ligaram para nós, querendo vir aqui. E você precisa estar preparado para entender essas coisas. Você precisa ter consciência da verdade para recebê-los. Deu para entender? Amém? E muitos vão aparecer. E nós temos que ter o conhecimento de como é a verdade, não como o cristianismo desenhou a verdade. Porque aí as coisas não vão dar certo. Porque as coisas dão certo quando é como o Senhor falou. E, gente, não adianta brigar contra o Senhor, adianta? Não adianta nem ter plano de saúde, não vai dar certo. Pode ser o melhor plano de saúde, com helicóptero, ambulância e tudo. Não é bom brigar contra o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, isso é muito bonito. Porém, hoje eu não vou falar dessa paraxá, porque nós também temos a liberdade, não é? Se a gente sente no coração que não é disso que o Senhor quer falar conosco, a gente busca aquilo que Deus quer falar conosco, né? Em oração, em rogo, não é verdade? Eu quero comentar sobre a paraxá passada, Kitavó. E o texto que eu quero comentar, ele é um pouco enigmático, né? Rafael, o que é isso? Difícil de compreensão. Um texto meio, se você ler sem atenção, você não vai entender. A gente precisa debruçar na palavra para entender melhor esse texto. E esse texto está em Devarim 29, de 2 a 4. Abre sua Bíblia aí. Você tem Bíblia? Está acostumado com ela, manusear ela? É o maior tesouro que você tem na sua vida. Não é a sua conta bancária. Tem gente que pensa que é a conta bancária, mas não é. Não é. Olha o que diz. Presta atenção, ó. 29, Devarim, é Deuteronômio. Deuteronômio 29, de 2 a 4. Devarim, em hebraico. Que diz assim, 29, de 2 a 4. Chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse-lhe: viste tudo quando o Senhor fez perante vossos olhos na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos
e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos viram, os sinais e aquelas grandes maravilhas. Agora presta atenção. Mas até hoje o Senhor não vos tem dado um coração para entender, nem olho para ver, nem ouvido para ouvir. Prestou atenção? Mas até hoje o Senhor não vos tem dado um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Coisa estranha. É ou não é? Quem tem olho aí, levanta a mão. Ué, porque Deus está dizendo que não tem olho? Eu andei verificando na rua se todo mundo tem olho. Só encontrei gente com olho. Deus não tem dado um coração para entender, gente. Olha que coisa. Nem olho para ver, nem ouvido para ouvir. Quem ouve aí? O pessoal de Israel tinha olho? Eu acho que tinha. Não era uma raça diferente da nossa, né? Tinham olhos, ouvidos e tinha coração. Mas a palavra está afirmando que Deus não tem dado coração para entender, nem olho para ver, nem ouvido para ver. Como assim? Esquisito, não é? Moisés é que está afirmando que ainda que Israel tenha visto todas aquelas maravilhas operadas pelo Senhor diante deles na terra do Egito, ainda assim o Senhor não tem dado a eles um coração para entender, nem olho para ver, nem ouvido para ouvir. Ou seja, eles não entenderam nada do que viram, nem nada do que ouviram. Que coisa doida é essa, gente? Vocês já prestaram atenção nesse texto? Hein? Eu já. Eu falava, Senhor, que coisa é essa? E mais, foi o próprio Criador que não deu a eles um coração para entender, nem olho para ver, nem ouvido para ouvir. Que coisa estranha. Se o próprio Criador não lhes deu o coração para entender, como eles poderiam entender? Não dá. Dá? Dá. Se o próprio Criador não lhes deu olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, como poderiam ver e ouvir? Poderiam? Não. Está vendo, gente? A palavra de Deus, ela é profunda. Pois quem pode resistir contra a vontade do Todo-Poderoso? Se ele não te deu o coração para entender, adianta você buscar entender? Você não vai entender. Inclusive, o Senhor repete isso por meio de seus profetas. Veja em Isaías 6, de 9 a 10. Disse, pois ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e entenda com o coração e se converta e seja sarado. Eita! Às vezes a gente passa pelos textos bíblicos e não presta atenção. Olha aí, o próprio Deus fechando os olhos de Israel, fechando o ouvido de Israel, para que ouvindo não entendam aonde? Na mente? No coração. Olha aí. E aí, entendeu? Se arrependa e venha ao Senhor. E os Isaías. Está vendo aí? Ezequiel também fala sobre isso. Ezequiel 12, de 1 a 2. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, tu habita no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve. Por quê? Porque é casa rebelde. Ó, que coisa estranha. Quer dizer que Israel viu maravilhas,
Viu o mar abrir, você não fica espantado? Puxa, se eu tivesse lá, eu ia logo crer. Será? Hein? Será que você ia? Aqui, que eu li Ezequiel 12, de 1 a 2. E pior, isso é repetido, sabe aonde? Brit Hadashah, Nova Aliança. Lá em João 12, de 39 a 40. Por isso não podiam crer, porque como disse ainda Isaías, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Quem está repetindo isso? Yeshua. Será que os seus olhos estão abertos? Será que os seus ouvidos estão abertos para ouvir? Hein? E entender no coração, não aqui. Tem um texto bíblico que diz: nem os loucos errarão o caminho, porque o louco ele não tem, presta atenção, ele não tem siso, mas ele tem ouvido e coração. Será que teu ouvido está aberto? Você já se perguntou? Quando você chegar em casa hoje, que você for no espelho e falar, ó, como sou lindo, como sou linda, você pergunta, Senhor, será que eu tenho olhos para ver e ouvidos para ouvir? Ó, que coisa. E disse em João também, 8,43, por que não compreendeis a minha linguagem, a minha palavra? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Por que a pessoa não aceita? Porque ela não tem ouvidos para ouvir. E aí você diz assim, já ouvi muita gente dizendo, se eu tivesse lá e visse aquela maravilha, você já pensou assim? Hein? Tem gente que já. Gente já falou comigo, não sei como Israel não creu, ele viu aquilo tudo, nós nem vimos. Eu já ouvi gente falando isso. O que ele quer dizer? Tem olhos, mas não vê. Eu posso ver maravilhas e não crer. Eu posso ver um morto levantar e eu posso dizer para você, ele levantou porque ele não estava morto. Posso ou não posso? Então o ver não é suficiente. Vai ligando aí. Paulo também repete a mesma coisa quando estava lá em Roma. Paulo ficou 3 anos na capital do Império Romano, ministrando a verdade. Lá em Atos 28, 26 a 27, você vai ver. Olha o que ele está dizendo. Vai a este povo, dize, ouvindo ouvirei, e de maneira nenhuma entender. Não entende. E vendo verei, e de maneira nenhuma. Porque o coração deste povo se endureceu. Foi a mente? O coração. Gente, isso é uma dica para você. As coisas de Deus não são aqui. Não adianta você compreender aqui. Tem que descer para o 2º andar. O coração. Tem muita gente que conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas a vida dele não muda. A esperança dele não chega, porque está aqui e não aqui. E se fosse aqui, Deus seria injusto, não é? Porque se a gente avaliar, tem gente mais inteligente que a outra. Todos somos inteligentes. Mas tem uns que são mais, outros são menos. Outros, por causa da educação, não tiveram capacidade de desenvolvimento da sua capacidade intelectual. É ou não é? Hã? Isso. A irmã levantou a mão e falou que é o caso dela. Mas todos têm coração. Então eu posso não ser um homem muito inteligente, mas se eu ouvir a verdade,
meu coração pode entender. Deus é justo? Queima. Isso aconteceu quando os discípulos de Emaús estavam andando com Yeshua. Eles perceberam que o coração deles... Por que eles não falaram, puxa, a nossa mente queimou quando ele estava aqui? Não é a mente, é aqui. Tem muita gente na igreja perdida porque pensa que é o conhecer da mente, é o saber da mente, é o entender na mente. A mente do homem é lógica e as coisas espirituais tem outra lógica, vamos dizer assim. As coisas espirituais, Yeshua aparece dentro de um lugar, pede para comer um peixe, come o peixe e não vaza. Mas a parede não foi impedimento para ele. Gente, isso é loucura. E Yeshua fala, ele aparece de repente e fala, toca-me. Eita. Porque geralmente nós pensamos que é um fantasma. Yeshua falou isso, né? Não temas, não sou um fantasma. Vê se fantasma tem carne e ossos. Ele ainda não tinha sido glorificado no Pai. Mas ele já estava aparecendo e desapa. Gente, que loucura, hein? Imagina, você está andando com um rapaz na rua e olha, eles estavam com os olhos fechados. Fica todo mundo pensando, será que Yeshua... Eu já vi até filme que põe um capuz na cabeça. Gente, isso é coisa moderna, capuz na cabeça, amém? Naquela época não tinha isso não, Yeshua estava normal. Só que os olhos estavam... Tem olhos, mas não veem. Yeshua teve que abrir os olhos dele. E abriu os olhos dele através do quê? Da mente? Do coração. Você está entendendo, meu irmão? Hein? É no teu coração. O segredo é o coração. E com os ouvidos ouviram tardamente. E fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se converta e eu os cure. Ó, sempre entende com o coração. Gente, tem gente sentado em escola teológica para aprender o Evangelho. Estuda 4, 5 anos e sai incrédulo. A mente está cheia. O Paulo chama assim, ó, vós estáis inchados das vossas carnais compreensão. Quando eu estou na mente, eu estou inchando a minha carne. Aí eu olho para outra e digo, puxa, eu sei muito, mas a salvação que é boa, não tem. Sabe por quê? Não saiu daqui e veio para cá, no meu coração. E quando Yud Revavirê não vos tem dado um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, não é à toa e nem é sem razão. Amém? Sabe por quê? Deus não faz nada à toa. Se ele não está dando olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para entender, não é à toa não. Tem que ter uma razão, porque Deus não faz nada à toa. Deus não fala nada à toa. Como nós. Chega sexta-feira, saímos do trabalho, vamos sentar no bar e jogar a conversa fora. Deus joga a conversa fora? Não. Isso é coisa do homem. Então o melhor a fazer é o que Israel fez. Vamos perguntar a Deus por que ele está fazendo isso. Amém? Você concorda? Então vai lá em Isaías 63, 17. Israel fez a pergunta. Por que, ó Senhor, nos fazes errar os seus caminhos? Por que endurece o nosso coração para te não temermos? Faze voltar por amor dos teus servos as tribos da tua herança. Senhor, por que tu não está me dando olho para ver, ouvido para ouvir e coração para entender? Por quê? A pergunta tem que ser feita a Deus. E a resposta veio.
E a resposta veio. Sabe onde está o princípio dessa resposta? Efésios 4,18. Olha o que o Senhor fala. Porque estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu entenebrecidos no entendimento. Olha, esse é o princípio da resposta. E o que é estar entenebrecido no entendimento? Significa que o entendimento ficou coberto de trevas. Que o coração endureceu por causa das trevas. Por isso tem um texto que diz assim: glorificado seja Deus, que lançou luz nas trevas do meu coração, para que eu pudesse ver a glória de Elohim na face de Yeshua. Aquele ladrão no madeiro, ele estava entenebrecido, mas Deus lançou luz no coração daquele homem. Quando ele olhou para aquele rapaz todo arrebentado, ele viu a glória de Israel. Por isso, ele entendeu. O outro continua com o coração duro. Princípio da resposta. Mas nós temos que também buscar essa resposta recorrendo-nos ao Filho de Deus. Veja o que Yeshua diz quando ele manda tirar a pedra do túmulo de Lázaro. E Marta, a irmã de Lázaro, fica muito constrangida. Por quê que ela fica constrangida? Ia cheirar mal, gente. 4 dias já morto, fechado numa espécie de caverna com uma pedra dentro, a parte do intestino já tinha apodrecido. Amém? Mas vamos ver João 11, 39 e 40. Disse Yeshua: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Yeshua: presta atenção, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Você quer ver a glória de Deus? Yeshua está falando, se creres, ele está afirmando. Yeshua, você crê nele? Você crê que ele é filho de Deus? Então olha o que ele está ensinando para nós. Se creres, verá a glória de Deus. Primeiro, o nosso coração está entenebrecido, endurecido. Por isso Deus não nos dá ouvido para ouvir, nem olhos para ver, para que nós não venhamos a ouvir e entender no coração, e ele venha e nos cure. Você já viu que tem gente dentro da igreja que ouve e não muda? Hein? Não tem? Passam anos. Ora aí por mim. Tu ora. Você fica cansado de orar. E não acontece nada diferente na vida dele. A culpa é de Deus? É a pessoa que está com o coração entenebrecido, endurecido. Por isso Deus não dá ouvido pelo ouvir, nem olho. Você fala, e ele não entende. Gente, vi muita gente assim. Quem já viu? Muitas. E Yeshua, Paulo primeiro ao Efésios começa a responder. E Yeshua agora responde. Olha só, eles têm o coração entenebrecido, endurecido, mas para que Deus nos dê ouvido para ouvir, olhos para ver e coração para entender, eu preciso ter uma coisa dentro de mim, chamada em hebraico de emuná. Fé. Aí eu verei a glória de Deus. É isso que Yeshua está falando para ela. Yeshua está nos dizendo que primeiro temos que crer, ainda que a coisa nos pareça estranha e impossível, segundo o entendimento humano,
e segundo a nossa visão humana, para que depois de vermos, aí sim veremos a glória do nosso Criador. Ainda que a coisa para a nossa carne pareça impossível, como ressuscitar um morto. Você imagina, Marta, quando Yeshua chegou, Yeshua mandou abrir. Mas Marta imaginava que o irmão dela ia sair vivo? Porque é impossível. Ela não estava errada. É impossível. Por isso que Yeshua está dizendo, Marta, eu não tenho te dito, e Yeshua já devia ter falado com ela, mas ela não tinha ouvido para ouvir. Eu não tenho te dito que se crer, tu verás a glória de Deus. Então, ainda que a pessoa ainda esteja com o coração endurecido, se lá dentro do coração dela, ela crê, Deus abre os olhos para ver a glória dele. Abre o ouvido para você ouvir e entender no seu coração. Quantos estão sentados nas cadeiras na igreja, mas não creem? Muitos. Você precisa olhar para dentro do teu coração e ver se verdadeiramente você crê, porque ressuscitar um morto é impossível na carne. Dar visão a um de nascença é impossível na carne. Você quer ver como é que você vê? Incrédulo. Quer ver? Ah, Deus também usa os médicos. Isso é incredulidade ou não é? Ah, Rafael, então não vou no médico. Não é isso, você pode ir no médico. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente, quando não vê a cura milagrosa, a gente apela para o homem. Ah, não foi Deus que criou o homem? Foi, mas foi Deus que criou a pedra também. E criou o seu coração que está endurecido. E Yeshua diz que se eu crer, eu vejo a glória de Deus. Então tem algo de errado em nós. Vou livrar a sua. Tem coisa errada em nós. Nós estamos errados. Porque é mais fácil dizer assim, Deus também criou os médicos. É fácil, para nós é mais fácil na carne. Porque como é que Deus vai ressuscitar um morto? Né? Carnalmente é impossível. Como é que alguém que tem câncer vai sair curado e não vai morrer nunca? Para nós é impossível. Mas tem um texto pequenininho lá que Deus fala com Jeremias. Existe alguma coisa impossível para mim? Então a questão não é Deus. Nós não estamos aqui trazendo uma questão para Deus resolver. Nós estamos trazendo uma questão para nós resolvermos. Aí é que está o problema. Aí é que mora o problema. Porque o problema está em nós, não nele. Porque Yeshua falou, Pai, está consumado. A obra está feita. Yeshua já nos deu autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo. E pasmem, até autoridade para ressuscitar morto, físico e espiritualmente. Mas se alguém aqui for chamado para ir na casa de alguém que morreu lá, deu um piripaco, morreu, tu tem coragem de ir? Já morreu, está morto. Mas Yeshua esperou Lázaro morrer. Ainda esperou 4 dias. E não disse, eu não vou lá nada. Ele foi. E você nota que a única vez que Yeshua fala assim, Senhor, estou gritando aqui, orando alto aqui, não é porque tu não me responde, que eu sei que tu sempre me responde. Mas é para que eles saibam que tu me enviou. Porque Yeshua tinha certeza do que ele pede ao Pai, o Pai concede. E você vê que Yeshua pediu ao Pai por muitos. Pediu ao Pai por Lázaro, Deus ouviu. Pediu ao Pai por
por aquela menina, filha de Jairo, que estava morta. Deus ouviu, pediu para libertar Pedro. Pedro foi liberto. Dorca, o centurião, muitos milagres, até milagre que nós não temos conhecimento, porque se escrevesse tudo que Yeshua fez, não teria livro. Então Deus sempre ouviu Yeshua, mas quando ele clamou, livra-me desse cálice, vinha um tinto de sangue. Deus ia ouvir ele? Ia. Mas Yeshua falou uma palavra inteira. Quando foi ele ressuscitar Lázaro, ele não falou assim, Senhor, ressuscita Lázaro, mas seja feita a tua vontade. Ele não falou isso. Ele falou, Senhor, sai Lázaro. Lázaro saiu. Mas ali naquela hora, que era da vida dele, ele fala, Pai, me livra disso. Mas seja feita a tua vontade. Meu Deus, que filho nobre. Que filho nobre. Eu acho que nem nobreza não é uma palavra suficiente para descrever o posicionamento de Yeshua. Que nobreza! Ele tinha direito de pedir, não tinha? Era a vida dele. Ele não tinha pecado nenhum. Mas depois de pedir, ele fala, seja feita a tua vontade, Pai. Então a vontade do Pai é que ele padecesse para que você tivesse vida. Por isso que ele fala, o grão de trigo, quando cai na terra, só gera quando morre. Por isso que você está aqui. Mitidão, bonitão, perfuminho maneiro, por causa do sacrifício que ele fez há 2000 anos atrás. Yeshua está nos dizendo que primeiro eu tenho que crer. Nós não temos capacidade de entender em nossos corações, nem ver com os nossos olhos carnais, nem ouvir com nossos ouvidos carnais as coisas espirituais do Criador. Porque, gente, Deus é espírito. Você sabe por que Yeshua disse isso? Ele está ensinando a você que Deus é de natureza espiritual e nós somos de natureza. Gente, há uma incompatibilidade aí. Eu não tenho como comunicar com quem é espiritual. O espiritual comunica com quem é carnal, mas o carnal não consegue comunicar-se com aquele que é espiritual. Paulo fala isso. Nós vamos ler aqui. Já, já. Então, pois somos de natureza carnal e o Criador é de natureza espiritual. Agora presta atenção. A fé é o ponto de partida em nossos corações para que o Criador nos dê do seu Espírito e abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para que, vendo e ouvindo espiritualmente, leve os nossos corações ao entendimento das coisas espirituais de Deus. Entendeu o que eu quis dizer? Hein? A fé é o ponto de partida dos corações endurecidos, para que Deus nos dê do seu Espírito, para que o nosso ouvido espiritual seja aberto, os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que, ouvindo as coisas espirituais, meu coração entenda, porque se não for assim, aquilo que eu escuto espiritual, eu torno carnal e sem valor e sem efeito. É isso que tem acontecido dentro das igrejas. Escuta com o ouvido carnal e não tem entendimento. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Se eu vejo uma coisa espiritual, eu não consigo discernir. Presta atenção, o mar se abriu, foi fisicamente, mas veio de quem? De Deus, que é espiritual. E para segurar as massas de água do tamanho ou maior que o Empire State, precisou do poder daquele que é espiritual. Como eu vou entender isso? Como? Pensa aí na sua mente. Você é inteligente.
Você acordou de manhã e falou, vou escovar meu dente. Você é inteligente. E vou comprar um franguinho lá na rua. É ou não é? Tu pensou. Vou tomar banho. Tu pensou, tu é inteligente. Mas agora para pensar comigo, como é que uma massa de água do tamanho ou maior que o Empire State? Quem já viu o Empire State? É alto ou é baixo? Pois é. Agora, além disso, tinha peixe, tubarão. E como é que o tubarão não atravessou? E eu vou dizer mais uma coisa para você. O chão estava seco. Porque eles não molharam o pé. Gente, a ciência está tentando entender esse negócio até hoje. E vai entender? Porque tem coisa espiritual envolvida. Ó, você quer ver uma coisa? Muralha de Jericó. Imensa muralha. Gente, a muralha era tão grande que tinha apartamentos dentro da muralha. Pessoas moravam na muralha. Só não tinha elevador ainda. Tinha que subir na escada. Mas tinha apartamento. E eu vou dizer, em cima da muralha corriam cavalos e carruagem. O negócio era fabuloso. Humanamente, ninguém tinha como derrubar aquilo. E mais interessante que foi descoberto agora, que o pessoal pensa que a muralha desabou. Sabe o que descobriram? Que a muralha foi enterrada. Que ela está lá embaixo. Aí o cientista perguntou, como assim? Aí a mente começa a funcionar. Ah, não, foi areia que foi chegando, juntou, entendeu? Enterrou, soterrou. Começa. Porque tem coisa espiritual no meio. E eu só posso discernir coisa espiritual com o espírito. Você não consegue discernir coisa espiritual com a sua mente. Gente, é impossível. Impossível. Aquela mulher com fluxo de sangue anos e anos. Impossível, gente. Aquela mulher com fluxo de sangue, gasto quase todo o seu dinheiro todo com médico. Ela podia ter câncer, sabia disso? Um mioma, alguma coisa. E ela estava lá sangrando, e disse assim, ó, gente, isso é muito lindo. Se somente eu tocar no tzitzit dele, eu serei curado. Yeshua não falou, epa, espera aí que você volta aqui que eu vou jejuar, vou orar. Ele não disse isso. Disse? Ele nem sabia que a mulher ia tocar nele. Mas quando a mulher toca com emuná, com fé, o que sai dele? Para curar. Gente, vai tentar entender isso com sua mente. Você vai entender? Alguém viu sair um raio de Yeshua? Ou teve um tambor? Mulher saiu curada? Não. Alguém viu alguma diferença? Ninguém viu. Estava cheio de gente em torno de Yeshua. E Yeshua pergunta assim, quem me tocou? Só ele sentiu. Até o discípulo falou assim, fala sério. Está todo mundo te tocando, você pergunta, quem te tocou? Mas ele disse o quê? Não. Alguém me tocou diferente aqui. Ou seja, é isso que eu quero dizer. Ou seja, cheio de gente lá em volta dele, mas ninguém com olho para ver, ouvido para ouvir e coração para entender. Só aquela mulher que nem andava com ele. Só ouviu? Se ela ouviu falar, o que tinha dentro do coração dela? Quando eu tenho fé, Deus abre o meu ouvido para ouvir e o meu coração para entender. E ela, quando foi após ele,
foi sabendo que ela ia ser curada. Ela não foi pensando assim, talvez, contudo, todavia, eu não tenho mais nada para fazer mesmo, então eu vou apelar. Ela não fez isso. Será? Ela não fez isso. Ela foi convicta da cura. Ela já devia estar bem mal. Quando a Bíblia diz que ela rasteja, é porque ela já não tinha força. Porque, por exemplo, tem muita gente, se você está fraquinho, como é que tu empurra um para um lado, outro para o outro? Mas também, porque tocou nele. Mas eu acho que ela estava muito fraca, porque a Bíblia diz que ela foi se esgueirando, se arrastando. Porque quando você está forte, você empurra um, empurra outro, outro no teu pé, te empurra também, você empurra também. Mas ela foi lá e tocou convicta da cura. E quando ela toca convicta, a glória de Deus entrou nela. E a doença tem que fazer o quê? Fugir. Tem que ir embora. Não é amanhã, é agora. Foi embora na hora. Foi tão impactante que até ela ficou assustada. E Yeshua me tocou. Ela ficou com medo. Fui eu, Senhor. Mulher, a tua fé te curou. Ó. Tua fé. A chave é a fé. Ah, mas eu estou na igreja há 40 anos, eu creio. Estou lhe engano. Se não muda nada, é porque você não crê. Porque Deus quer te curar. Deus quer te salvar. Deus quer transformar a nossa vida, quer curar a minha alma. Deus quer me levar a comer do bem da terra. Se não está acontecendo, a culpa é minha. Assim, quando o Senhor vê fé em nossos corações, que Ele nos dá do Espírito dele, sabe o que Deus faz? Quando Ele foi criar o homem, Ele fez assim no homem. Entrou o Espírito no homem. E o homem se fez alma vivente. Então o homem tinha plena consciência espiritual. Plena. Você nota que quando Deus falava com Adão, ele não ficava espantado. Nós, Deus fala, a gente, meu Deus falou comigo, você conta até para vassoura. Porque para nós é surpreendente. Mas para Adão, ele esperava a visita de Deus. E ele tinha entendimento, porque ele conversava com o Senhor com entendimento. É ou não é? Então nós tínhamos plena consciência espiritual, a quem de sermos de natureza carnal. Então Deus conversava com a gente, direto. Veja lá em 1 Coríntios 2, de 12 a 15. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Existe um Espírito no mundo, viu, gente? Tem um Espírito do mundo aí que faz bondade num dia 25. Cuidado com esse Espírito, hein? Mas sim o Espírito que provém de quem? De Elohim, de Yud e Revaverê, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Ele. As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Gente, a sabedoria humana não tem nada a ver com isso. Deu para entender? Rafael, mas aquele cara é muito inteligente. Problema dele. Não significa que ele vai ser salvo, que ele vai entender por causa da inteligência dele. Tem muita gente na igreja pensando assim, isso está errado. Às vezes vem um que não tem inteligência cultural nenhuma, e aí ouve, entende no coração porque teve fé, Deus abre o ouvido, abre os olhos, e Deus começa a manifestar a glória, e o cara fala assim, eu estou aqui não sei quantos anos, vem esse, e Deus já começa a operar, porque um crê e o outro não. É exatamente isso. Não tem nada a ver com sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Espiritual com
Gente, tem que prestar muita atenção no que a palavra fala. Ora, o homem natural, quem é o homem natural? O carnal. Está entendendo? Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras. Claro, ele não tem espírito para entender. O espírito dele está morto, ele não tem ouvidos para ouvir, não tem olhos para ver, e o coração não entende. Então ele acha que é loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem o quê? Não está dizendo aqui que discerne com a mente. Está dizendo, que discerne pelo Espírito. Eu só vou entender as coisas de Deus se eu tiver Espírito vivo em mim. Aí eu vou entender, comparar as coisas espirituais com coisas espirituais. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual? Presta atenção nisso, ó. Espiritual discerne bem tudo. Presta atenção. O espiritual entende o que é carnal e o que é espiritual. O carnal só entende o que é carnal. Por isso que Deus, sendo espiritual, falava com o homem que era carnal. Porque o espiritual discerne todas as coisas. Deu para entender, gente? Como é simples? Será que é simples? Entende aqui dentro, nada é impossível para Deus. Você precisa entender, precisa nascer no nosso coração duro a fé, porque quando a fé nasce aqui dentro, Deus abre o meu ouvido para que eu entenda no meu coração, não na minha mente. Veja o que aconteceu com os discípulos, quando Yeshua, depois de sua morte, lhe apareceu vivo. Gente, ressurreição é coisa impossível para o homem natural. É ou não é? O homem natural quer até viver para sempre. Mas ressurreição não está no menu deles. Não está. Está no menu deles botar a parte mecânica, parte biológica, botar lá na geladeira para ficar lá um tempo até que descubra a cura. Não é verdade? Tentar descobrir a célula que começa a envelhecer para reverter o processo. Tudo isso está no cardápio do homem natural. Mas ressurreição, neca de pitibiribis. É ou não é? Não é. Nunca vi um cientista falar, poxa, nós vamos descobrir a ressurreição dos mortos. Já ouviu? Nem vai. Porque isso não é natural. Isso é espiritual. Isso parte do espiritual, não do carnal. Amém? Mas os discípulos seguiram Yeshua por 3 anos. Eles creram? Você quer ver? Ó, entende uma coisa. Tinha discípulos seguindo ele, mais próximo dele, 12. Yeshua faz a seleção, não faz? Só fica quem crê. Quem não crê, sai fora. É ou não é? Como é que ele ia fazendo a seleção? Ele ia falando a verdade. E a verdade choca. Quem é carnal fica chocado. Não é? Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue. E não está falando escondidinho, não. Está falando em praça pública, gente. Na praça 15 ali. Tem cheio de gente andando e ele falando. Cheio de gente em volta dele e ele falando. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, terá vida em si mesmo. Caramba, esse cara é doido. Eu vou comer a carne dele e beber o sangue? Eu não sou canibal. Dura esse discurso. O que fazia? Porque não tinha ouvidos e para entender. Então ele foi selecionou e a seleção continua hoje também. Ele seleciona hoje também. Ele só quer quem crê. Porque se eu creio, o Pai vai abrir o meu ouvido e vai abrir o entendimento do meu coração. Presta atenção o que acontece com os discípulos. Porque eles andaram 3 anos com ele, o que não tinha fé, ele tirou. Então ficaram os que criam, né? Sendo que um até falou que só acreditava vendo. Mas ali o Senhor teve misericórdia daquela alma. Porque senão ia igual a Judas. Lucas 24, 36 a 45. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Yeshua se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum
fantasma, espírito, né? Yeshua sabia disso. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olha a dúvida aí. Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Gente, olha que loucura. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Yeshua se apresentou. Yeshua apareceu diante deles, no lugar onde eles estavam. Agora Yeshua está falando assim: gente, eu não sou fantasma. Toca em mim. Eita, mas ele não apareceu, como é que toca em mim? Olha aí, ó. Você percebe? Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos. Como percebeis que eu? Dá para perceber ele tocando. Opa, é ele mesmo. Ó. Enfiar o dedo na ferida, não doeu não, Senhor? Não, filho. Você ia enfiar o dedo na ferida para ver se era. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Yeshua. Olha, eles estavam lá espantados de alegria. Yeshua falou assim, ó, tens aqui alguma coisa que comer? Gente, muito doido esse negócio. Então, lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. E não varou ele. Ele comeu. Ó. Depois lhe disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, ou seja, até os discípulos estavam com o coração fechado para entender o que estava escrito na Torá. Será que tem gente na igreja com o coração fechado? Até os discípulos, ó. Então foi aí que Yeshua abriu o entendimento para eles compreenderem o que estava escrito nos Salmos, ó, não, vou começar como ele falou. Em Moisés, que é a Torá, os profetas, Neviins, e os Salmos, que são os ketubins, não, eu sei, mas os Salmos, Provérbio, fazem parte ketubim. Amém? Por isso que tem o nome Taná. Deu para entender? Yeshua está falando que todos esses livros falam dele. E ninguém estava entendendo. Só que ele foi abrir o entendimento do coração deles para entender. Então, quando alguém chama esses livros de Velho Testamento e fala que já acabou, é porque não está com o entendimento aberto. Amém? Está cego. Tem ouvido, mas não ouvem. Para que não entendam em seus corações e o Senhor venha o escure. Sara. Entenderam? Por eles crerem e andarem 3 anos com Yeshua, eles viram, ouviram, e então o Senhor abriu o entendimento dos seus corações para entenderem. E é a mesma coisa que aconteceu com uma mulher chamada Lídia. Eu não sei se ela era judia ou não. Ela estava na cidade de Filipos. Ela cria no Deus de Israel. Logo, veja o que acontece com ela. Atos 16, de 13 a 14. No Shabat, o Shabat aí. Saímos portas afora, ou seja, Paulo saiu em Filipos no dia de Shabat. Para fazer o quê? Brincar, passear, dar um nado, ir numa festa, churrascaria. Não, meu irmão. Ele foi no Shabat, à beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. Olha aí, ó, gente que orava a Deus na beira do rio. Ele não foi no rio para brincar no Shabat. Ele não foi no rio para pescar no Shabat. Ele foi no rio porque ali era um lugar onde provavelmente os judeus oravam ao Senhor, no Shabat.
Ó, e sentados, falávamos às mulheres ali reunidas, não sei se só tinha mulher, provavelmente. E certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura. Púrpura não é esse pozinho aí que os outros pensam, não, viu, gente? Você pensa que é pozinho? Eu pensava. Mas não é o pozinho, não. Fica com vergonha, não. Porque hoje nós chamamos o pozinho de púrpura, não é? Eu achava, mas é púrpura, fala púrpura também. Purpurina, púrpura. Só que isso aqui eram tecidos que eram tingidos de vermelho e azul, que a nobreza usava. Então, provavelmente, se ela não fosse rica, ela era bem sucedida. Porque hoje em dia você fala, eu quero tingir essa roupa aqui. Aí tu compra tinta e tinge, né? Mas naquela época não era não. Hã? Pois é, vermelho. O azul também. Porque o azul era considerado nobre. E era, eu acho que, tirado de um molusco. Não era coisa simples, não. Então, quem podia, tinha... quem fazia e vendia, ganhava muito dinheiro, né? Então, provavelmente, ela era uma pessoa bem-sucedida. Mas, olha, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia, provavelmente ela era uma judia, nos escutava, presta atenção, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo falava. Ou seja, a fé é o ponto de partida para Deus abrir meus ouvidos para que eu ouça e eu entenda no meu coração. Por que tem muita gente que não entende? Porque não tem fé. Rafael, mas eu venho aqui. Mas você tem que se perguntar, será que você crê mesmo? Será que nós cremos de verdade? Será que nós cremos de verdade que nós temos autoridade em Yeshua para curar enfermo? Será que nós estamos crendo verdadeiramente ou nós estamos vindo aqui só por vir? Se ela temia Yud Revavirê é porque ela cria. Gente, sempre foi pela fé. Tem muita gente que fala assim, a lei era no Velho Testamento e a graça no Novo. Só que você vai ver que Abraão tinha lei. Então ele foi salvo por quê? E por que ele recebeu a circuncisão? Selo da fé. Então ele foi salvo pela... Moisés chegou para Deus e falou assim, Senhor, tu tem dito que tem achado graça em mim. Opa, olha a graça aí. Moisés foi salvo porque obedeceu o mandamento? Ou pela fé? Pela fé você obedece o mandamento. Porque pela fé você é salvo. Então sempre foi pela graça. Nunca foi pela lei. Se fosse pela lei, Paulo fala isso, não precisava Yeshua vir. Se a lei já pudesse salvar, Paulo não precisava vir. Então era pela lei, não era pela graça. Mas sempre foi pela graça. Amém? Então se ela temia ao Senhor, é porque ela cria. É necessário crer. E Yeshua afirmou que o Criador é de natureza espiritual. Veja lá em João 4,24. Deus é espírito. Tem gente que pensa que Yeshua está falando que Deus é o Ruach HaKodesh. Não, está dizendo aqui que ele é de natureza espiritual. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Na carne eu não consigo adorar a Deus. Aqui não é cantar louvor não, viu, meu irmão? Adorar a Deus é servi-lo em espírito, em verdade. Amém? Então, quando Yud Revavirê criou o homem, o criou com percepção espiritual total. Por isso que ele passeava no jardim do Éden e Adão ouvia. O Senhor falava, o que você achou da manga, Adão? Muito gostosa, Senhor. Não precisa de tanto açúcar. Pode diminuir.
põe fibra. Aí Deus falou, então tá, não, eu não vou mexer nessa não, faço um outro tipo com fibra. Porque aí se você quiser com fibra, você come com fibra. E a melancia? Senhor, não põe na árvore não, senão se cair na nossa cabeça, ela vai rachar. Eu não sei o que Deus conversava com ele, mas devia ser maravilhas. Só maravilha. Coisa que nós não temos capacidade de alcançar agora. Porque Yeshua falou assim, se falo de coisas terrenas, vós não creem, o que dirá se eu falar das coisas celestiais, que Adão ouvia? Porque Deus ia falar o que para Adão? Coisas celestiais. E Adão devia ficar feliz. E Eva, o que ele falou? O que ele falou? Tu não ouviu não, mulher? Não, estava lá cuidando da manga, não sei o quê. Se liga, Eva. Brincadeira, hein, gente? Senão a mulher já me olharam aqui com... Então, quando o homem foi criado, Deus criou o homem com percepção espiritual. Logo ele ouvia e entendia espiritualmente. Você nota que eu não falei que ele via. Ele percebia e ouvia a Deus. Inclusive o Senhor visitava o homem no jardim do Éden. E o homem o percebia e ouvia e conversava com o Criador com entendimento. Então Deus criou o homem com ouvido para ouvir e coração para entender. E com o pecado, o homem perdeu essa capacidade, né? Porém, quando o homem pecou, ele morre espiritualmente e perde a percepção espiritual e passou a perceber e viver somente na carne. Acabou. Começamos a viver só na carne. A carne não atravessa a parede, a carne fica doente agora, a carne morre. Então a nossa perspectiva, a nossa percepção passou a ser só da carne. Por isso que tem gente que entra em depressão, porque a percepção é só da carne, não tem solução, não tem percepção espiritual. Obviamente, entra em tristeza, porque a carne morre. Você nota que as pessoas, quando começam a envelhecer, começam a ficar preocupadas. Não que o novo não morre, o novo morre também. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a pessoa está fazendo 90 anos, ela já está vendo uma linha assim na frente dela para puxar, para um ônibus parar. 80 também? Pois é. 68 também. Não, só que a linha está bem longe ainda. Mas o cara pode puxar. Não. Então o homem foi, a princípio, criado com capacidade espiritual de interagir com o Criador. Era normal interagir com Deus, porque Deus criou o homem para interagir com ele. Era normal. Hoje, ouvir a voz de Deus, você testemunha durante 70 anos, porque não é normal mais. Então, ouvir a voz de Deus, caramba, será que você não está maluco ouvindo voz, não? Já ouviu isso? Eu já ouvi na igreja. Quando eu falava, mas Deus falou isso assim, assim comigo. Rafael, você ouviu a voz? Ouvi. Audível, sim. Você está ouvindo vozes. Quem já passou por isso? Ele não ouve. Porque o homem não tem capacidade mais de ouvir a Deus. Então, quando a gente ouve, eu acredito que muitos aqui já ouviram a voz de Deus. Se você ficar contando, o cara vai falar, eu acho melhor dar um remedinho para o sujeito. Para ele dar uma dormidinha durante o dia. Porque aí ele vai parar de ouvir. Aí fala que falam. Você está vendo coisas. Você vê um anjo.
O anjo conversa com você, você conversa com o anjo, aí o anjo desaparece. Tu vai contar, o que o cara vai falar para você? Tu é doido. Por quê? Porque o homem perdeu a capacidade espiritual. Nós não temos mais a percepção da existência do mundo espiritual. E o diabo trabalha em cima disso, porque ele também é de natureza espiritual. Aí tu diz, nunca vi o diabo, ele não existe. O diabo, eu não existo mesmo. Ué. Porque ele trabalha nas trevas. O que é trevas? É nós não termos mais as percepções do mundo espiritual. Põe treva nisso, é terrível. Depois que você é reavivado no espírito, fica até difícil perder a percepção espiritual. Sabe quem perdeu? Quem? Tem gente na Bíblia que perdeu. Não, eu que estou perguntando para vocês. Quem? Saul. Ele ficou o quê? Louco. Ficou louco, porque o espírito saiu dele, ele perdeu a percepção espiritual, e aí ele foi no submundo do reino espiritual, nas trevas, buscar resposta. Porque eu perdi. Eu não, ele, né? Eu quero dizer. Ele perdeu. Aí fica louco, porque você já tinha, vamos dizer assim, uma percepção maior. Ela reduz, você fica perdido. Eu imagino como Saul deve ter se sentido, gente. Acabou. Voltou ao limite carnal. Um homem que teve a misericórdia de Deus de ter uma percepção espiritual, que volta só para a carne, a pessoa não suporta. Adoece. Adão também. Adão deve ter sofrido. Gente, Adão deve ter sofrido muito. Porque Adão tinha percepção plena e de repente já não tem mais. E se vê perdido na terra. E a terra é grande, gente. Você vê a foto dela e fala, a terra é pequenininha. Pequenininha? Vai andar na terra para você ver o tamanho da terra. Imagina, sozinho, porque Deus se fazia presente, eu tinha a segurança dele, porque eu tinha a percepção dele. Ele sai, e aí? Como é que fica a coisa? Adão nunca tinha experimentado não ter Deus, porque Saul experimentou uma época, mas depois ele teve. Adão nunca tinha experimentado. Sempre. Gente, deve ter sido terrível. Terrível. Para não dizer tenebroso. Porém, quando o homem pecou, ele morre espiritualmente e perde a percepção espiritual e passou a perceber e viver somente na carne. Agora, quando cremos em Yeshua, ele nos gera como nova criatura, ele nos dá novamente poder de nos tornarmos filhos de Deus e passamos a ter percepção espiritual. Por isso que o seu coração esquenta. Por isso, quando você escuta a palavra pura, teu coração fica alegre. Aí vem, fala em línguas, tem visões, porque falar em línguas não é carnal, apesar de aparecer por meio da carne, mas não é carnal, é espiritual. Por isso que Paulo fala assim, se todos falarem em língua e entrar um incrédulo, vai dizer que vocês são doidões, malucos. Por quê? A não ser que tem. Ele fala se o incrédulo entrar. Agora, quem tem discernimento espiritual, tudo bem, mas quem não tem, meu irmão, confusão isso aí, ó. Isso aí é coisa de doido, não é? Por isso temos que ter sabedoria. O dom de língua é chamado de dom para incrédulo. Por que Paulo chama de dom para incrédulo? Porque Deus falou para Israel assim, olha, você vai saber agora porque que ora em línguas. Eis que falarei com línguas de outros povos e nem assim vós crereis. É por isso que se ora em língua. Não é língua de anjo. Homem fala língua de homem. Quando Paulo falou ainda que ele está fazendo um comparativo. Ele não estava dizendo que nós falamos língua de anjo. E nem mistério até porque você está orando, você não está entendendo.
Mas Deus fala o quê? Para a gente pedir discernimento. Pode ser uma língua de um povo que você não viu, que você não conheceu. Por isso que é língua estranha. É porque você não sabe que língua. Porque tem milhares de línguas na Terra. Estrangeira, é. Aí você... só catalogada. Catalogada. E língua que desapareceu, como latim? Eu posso dizer a você que Deus já me usou para falar em latim. As maravilhas de Deus. E eu não sei latim. Ah, Rafael, como é que você ficou sabendo? Porque eu gravei e fui buscar o que era. E aí, descobri que era latim que o Senhor estava me usando para falar as maravilhas. Então, meu irmão, olha só, nós precisamos de fé. Você precisa crer, você precisa se confrontar. Ou você crê ou você não crê. Não depende da sua situação financeira, não depende do que você está passando hoje e agora. Não é disso que Deus está falando. Você pode estar no melhor da sua vida ou no pior da sua vida, ou nem está pior nem melhor, está bacana, você está legal. Você precisa ver dentro do seu coração se você crê ou não crê. Olha, esse negócio de fé é tão importante que o diabo misturou isso dentro da igreja. Aí você chega nas pessoas, a pessoa pergunta assim, você vive pela fé? Viver pela fé é quem não trabalha, gente. Onde está escrito isso? Tem nada a ver, quem trabalha tem que viver pela fé e quem não trabalha, trabalha na obra, né? Tem que viver pela fé. Todo mundo que crê em Cristo tem que viver pela fé. E o seu entendimento só será aberto, o seu ouvido só será aberto se você crer. É igual para todo mundo, judeu ou gentio. Ele diz assim lá em João 1,12, mas a todos quanto o receberam, aos que creem. Então, mesmo que eu tenha o coração duro, se eu crer, no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, é pela fé. Você passa a entender quão grande é a misericórdia do Senhor para com quem crê. É para quem crê. Olha aí, é grande a misericórdia. E Yeshua devolve aos que creem a possibilidade de nos relacionarmos com o Pai. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Através dele, se eu creio, eu tenho a possibilidade de me relacionar com Deus. E o que é se relacionar? Para pensar. Você se relaciona com um amigo aqui, com um irmão aqui. Você pergunta para ele, qual é o seu nome? É ou não é? Ele fala, eu chamo Paul. E você? Sei lá, Ricardo. Você mora onde? O que você está fazendo? Se relacionando. E com Deus é diferente? E a igreja não sabe nem o nome do Pai. Então você não se relaciona com Ele. Porque você tem que perguntar, Senhor, qual é o teu nome? Onde o Senhor fica? Quem é o Senhor? O Senhor é o seu filho? O seu filho é o Senhor encarnado? Tem que perguntar. A confusão está aí. Tem que perguntar. Você tem que se relacionar com o Pai por meio de Yeshua. E a Bíblia diz para você ser ousado na fé pelo sangue que Yeshua derramou para entrar no Santo dos Santos. Está em Hebreus. Você pode entrar no Santo dos Santos. Rafael, mas eu não tenho passagem de avião lá para Israel e o templo não está lá. Meu irmão, você entra no Santo dos Santos na sua casa. O templo tem que existir lá, mas no momento você entra no Santo dos Santos na sua casa ou na congregação com ousadia pela fé, com inteireza de fé. E voltando lá em Devarim, que nós começamos 29:4, mas até hoje o Senhor não vos tem dado um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Agora, você já entendeu isso, não já? Para nós,
já foi restaurada a possibilidade de ouvir e entender em nossos corações as coisas de Deus. Ouvir a sua voz. Agora, meu irmão, tem uma coisa que eu não falei. E a visão? Quando será restaurada? O ouvido foi. Agora nós temos ouvido para ouvir. Quando você ouve a palavra de Deus, seu coração fica quente, o seu coração está entendendo. Então ele restaurou a nossa audição e o nosso coração para entender. Mas falta a nossa vista para ver. Mas isso também tem tempo determinado. Escuta o que está escrito lá em 1 Coríntios 13:12. Porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Shabbat Shalom. Tu viu. Você nem sabia, né? Não. Vamos ouvir até entender. Porque a Bíblia diz: a água, quando bate na pedra, até furar a pedra. Pois é, vamos orar.